Olá, brucutus vaidosos! Olá, brucutuas vaidosas! Eu sou Otávio Hobbs, esse é o Super Show e hoje temos o primeiro spin-off da franquia Velozes e Furiosos, que já se tornou tão absurda que tá deixando Missão Impossível no chinelo no quesito mentirada. E pro senhorito ou senhorita que perdeu ou quer rever algum filme da franquia, Telecine é a solução. Telecine que está de volta patrocinando esse canal para dizer que todos os 8 filmes da franquia Velozes e Furiosos tá lá em cartaz no catálogo deles. Mas, Otávio, eu não tenho Telecine. Ah, mas não seja por isso. Você pode experimentar por 7 dias grátis todo o catálogo que conta com mais de 1.800 filmes, desde os mais recentes sucessos até os grandes clássicos do cinema e sempre com novos lançamentos. Tudo isso para você assistir em qualquer aparelho que transmita vídeo com internet, TV, celular, tablet, computador. Não adianta tentar ver o filme no liquidificador, por exemplo, que aí não vai estar dando, né, gente? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você conhecer o Telecine. Gostando do que viu desses 7 dias de degustação, basta assinar pagando um valor fixo mensal. Então, um bom esquenta com os 8 filmes da franquia pra vocês, e se quiserem ver outras coisas também podem. Ah, e não se preocupe porque eu cedo aqui esse espaço publicitário, mas a minha opinião jamais, ok? Agora, vamos lá pra minha sincera análise dos méritos e deméritos desse novo filme. Então, sim, bora! Esse filme é show de bola? O The Rock é tão bombado que se ele tropeçar e cair é considerado um atentado terrorista? Nesse filme os carecas estão sempre por um fio? Tudo isso e muito mais agora! Uma arma biológica é roubada, então o agente americano Hobbs é convocado para unir forças com o agente inglês Shaw. E entre um xingamento fingido aqui e uma ofensa de mentirinha ali, eles precisam acertar as contas para impedir que a humanidade seja extinta por uma entidade que conta com um super soldado praticamente invencível e indestrutível. Meu Deus, mas que perigo! Velozes e Furiosos Hobbs e Shaw é um perfeito exemplar do filme Divirta-se horrores ou sofra de tédio. Como é possível variar entre tais extremos? Simples. Ou você embarca de verdade nos absurdos nível master que ele propõe, ou a mentirada bolada vai te impedir de achar valor no projeto. A série começou com toques de mentirinha, mas a cada capítulo foi se permitindo tomar proporções cada vez mais exageradas. Até aí, nenhuma novidade. Apostar no recurso de mais e maior, como eu vivo falando aqui no canal, é algo comum em Hollywood para tentar fazer os episódios seguintes superarem os anteriores. O ponto fora da curva é que, desde que a franquia começou a aceitar sua natureza galhofa, os filmes melhoraram consideravelmente, obtendo uma boa resposta do público e da crítica também. O que não quer dizer que o tom mentiroso seja melhor do que o realista. Até porque a franquia não começou séria e realista. Porém, começou em cima do muro, indecisa, meio lá, meio cá, ou se você preferir, nem lá, nem cá. E agora é bem provável que a galhofice do exagero assumida desagrade uma parte significativa do público, mas, ao menos, é uma posição abraçada com vontade e orgulho. Dito isso, eu acredito que Velozes e Furiosos Hobbs e Shaw funciona muito dentro da proposta absurda e exagerada, oferecendo um pega-pra-capá frenético, viajado e eletrizante. Mas claro, não é só porque assumiu sua natureza mentirosona que essa segunda metade da franquia, Hobbs e Shaw incluso, se sai melhor do que a primeira metade. Um elemento fundamentálico para esse êxito foi a investida em elenco. E Jason Statham e Dwayne Johnson foram uma baita de uma adição para compensar muito a chatice de alguns personagens, a falta de carisma de outros, a perda de um dos protagonistas com a morte do Paul Walker e o cansaço que outros membros da equipe original já estavam provocando. Pois Statham e Johnson podem não ser os atores mais versáteis. Aliás, podem não, eles não são. Mas, além do carisma diferenciado dos dois, a dinâmica da rixa entre eles se mostra muito eficaz para render gags e diálogos com um bom potencial para fazer rir. Eles parecem pirralhos de quinta série? Com certeza, mas divertem, como naquela troca de ofensas do primeiro encontro, ou com as ciladas que um arma pro outro, ou ainda na competição de feitos movida por seus egos gigânticos. Mas é uma dinâmica que também oferece muito a trama, pois além de deixá-la constantemente hostil, mesmo entre os aliados, e portanto agitada, ainda estabelece um obstáculo pendente a ser resolvido que vai depender da evolução dos personagens.
Porém, nada disso é uma fórmula fácil que bastaria ser usada e pronto. Era gigantossáurico o risco que tanta briguinha poderia acabar deixando a experiência chata e cansativa. Um exemplo claro disso é o recente MIB Internacional, que até mesmo os breves desentendimentos entre os agentes H e C já me deixaram absurdamente entediado. Felizmente, aqui em Hobbs e Shaw, as encrencas sempre me mantinham interessado, pois eram construídas se encaixando dentro da história principal e equilibradas através de momentos de trégua. Inclusive, o êxito do bom humor desses desentendimentos verbais se estendia para quando outros personagens entravam em cena. E aqui eu ressalto as ótimas participações de Helen Mirren e as duas surpresas, Kevin Hart e Ryan Reynolds. Em especial a desse último, que vem se especializando numa verborragia rápida cheia de divagações. É um hábito que pode deixá-lo muito marcado e fazer com que as pessoas sempre enxerguem ele como Deadpool. Mas é algo que ele faz bem e a gente não pode negar, principalmente quando ele de fato tem um texto inspirado para verbalizar. Ok, mas é um filme de ação, então os heróis fazendo piada não é o prato principal dessa bagaça, mas sim o descimento de sarrafo, não é verdade? Pois bem, aqui, nesse sentido, os mocinhos surgem com força, resistência e habilidades sobre-humanas. E não só no TBIF, mas também são exímios rastreadores, motoristas, atiradores, hackers, etc. e tal. Então, para poder fazer frente a eles, os realizadores precisaram criar um verdadeiro super-homem. A franquia já tinha mergulhado no absurdo nos últimos filmes, mas o personagem do Idris Elba fez Velozes e Furiosos dar grandes passos dentro dessa vertente. Seus poderes sabiamente são estabelecidos logo na sequência inicial para já ditar o tom do que vai vir pela frente e já preparar o espectador. E aqui cabe um parênteses rápido para falar da sua composição autoconflitante. Ele defende uma coisa que não parece acreditar de verdade, mas ao mesmo tempo ele precisa acreditar, ele se força a acreditar, pois a sua vida depende disso. O que deixa o personagem com um ar constantemente angustiado e inconformado, o que me fez gostar muito do vilão. Bom, seguindo o raciocínio. O antagonismo amigável da dupla principal, as habilidades próprias de cada um, a truculência de trator do Hobbs, sublinhada pelos efeitos sonoros para dar peso às porradas, com a técnica em artes marciais do Shaw, somadas à permissibilidade para desobedecer às leis da física e da biologia, oferecem aos coreógrafos e à direção um bom terreno para criarem quebra-paus bacanas de acompanhar, tanto quando tá cada um por si, quanto quando decidem se aliar e combinar os seus poderes. Contudo, porém, todavia, entretanto, eu senti a direção menos consistente do que o currículo do David Leitch já mostrou. Ele tem poucos filmes assinando a direção, mas a sua longa estrada em outros setores prova o seu valor. Além de muitos trabalhos como dublê, coordenador de dublês de ação, já fez inúmeras direções de segunda unidade, provavelmente correspondente a cenas de ação, mas aqui eu confesso que eu notei um trabalho meio oscilante. Apesar da ação do filme ser sim de um nível que sempre faz a gente rir e vibrar com as suas pirações, ora ela corresponde ao apuro técnico do diretor, ora parecem genéricas demais. Ora tem movimentos e uma noção de continuidade bem claros, ora tem uma montagem extremamente embaralhada e confusa. Vamos tomar como exemplo a mini-guerra medieval, pois tecnicamente é um dos momentos mais destrambelhados do filme. Em vez de planos mais abertos, gerais, capturando o caos em maior escala, ou de planos médios pegando o corpo inteiro dos personagens, de forma que os seus movimentos ficassem mais nítidos, a cena é basicamente composta por meio primeiro plano e primeiro plano, ou seja, pegando da cintura ou do peito pra cima do povo guerreando. E qual o problema disso? É que quando dá um passo, a câmera precisa fazer um movimento brusco para acompanhá-lo. Resultado, a gente não consegue ver muita coisa clara, mas praticamente só vê um borrão. O que ainda é agravado quando a câmera decide não seguir os personagens, mas o movimento de suas armas. O que ainda é agravado quando a cena é toda picotada. No frigir dos eggs, o que temos é o caos. Não do tipo bélico, mas cinematográfico. Talvez seja por dedo forte do estúdio, que numa produção com um orçamento de 200 milhões de dólares como esse filme, acaba interferindo demais nas filmagens ou no corte. Talvez seja por um deslize da direção durante a realização, ou talvez tenha sido até por um planejamento questionável. Fato é que, seja qual for a razão, esses problemas existem. Felizmente não dominam e ainda resta muita coisa valiosa e bem realizada aqui. O conceito e visual da luta final, em que os heróis precisam superar as adversidades da super força do vilão, é show pimpa. As perseguições de carro também são daquele nível que te deixam perguntando como cabotes filmaram tudo aquilo. Tem um CGIzinho ali, mas também parece ter muita coisa prática. E o nível de destruição é uma coisa... Aquela perseguição final, então,
Uou! Mas claro, gente, assim, não é só isso que impede esse projeto de ser impecável e magnifique. Desde o roteiro, o filme tá longe de ser essa coisa excepcional, ai meu Deus, que coisa do outro mundo da Silva Tererê. Né, é uma boboquice sem fim pra não se levar a sério nem por um segundo, cheio de furos de lógica, diálogos michurucas, clichês de gênero, como os heróis que já chegaram no nível de super-herói, os capangas que só fazem número e não representam muito impedimento aos mocinhos, além de terem uma péssima mira. Também tá entupido de situações cujas consequências são completamente ignoradas, esquecidas ou desprezadas, e reações artificiais e previsíveis dos personagens como se soubessem que fazem parte de um filme de ação. O que faz com que, se eles próprios não parecem acreditar que a vida deles está em risco, quem dirá a gente conseguir temer por eles? Agora, o meu ponto é que, dentro do que propõe a ser, Velozes e Furiosos cumpre bem sua tarefa. É uma boboquice assumida e contida dentro dos parâmetros conscientes de boboquicidade. Imagina uma bomba. É algo que pode causar acidentes devastadores, correto? Mas aqui é como se uma bomba com alto nível de destruição fosse explodida propositalmente e dentro de um ambiente controlado. E lá vai minha reação ao filme. Ah, tem uma cena partida em 2 momentos no meio dos créditos e uma no final dos créditos. E lembrando que se você quiser ver ou rever algum filme de Velozes e Furiosos, o Telecine tem todos os 8 filmes da franquia no catálogo, além de vários outros filmes que você pode assistir por 7 dias grátis, e se você gostar, aí é só assinar o plano mensal. Para conhecer o Telecine e pegar os seus 7 dias grátis, é só clicar no link que tá aqui embaixo na descrição. Belezuris ou Yelson? Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima. Tchau. É o Hulk?